Então, pessoal, estamos iniciando hoje, né? Dando início nessa noite, o nosso primeiro fórum educacional do Colégio Alfa. E tivemos, assim, a honra de começar com chave de ouro, né? Porque a nossa querida Marinês, que está trabalhando conosco esse ano, porque ela está preparando material para nós, para a educação financeira para o ano de 2021, para trabalhar com os nossos alunos, ela nos presenteou com essa live nesta noite de hoje. Então, vou passar para vocês um pouco do currículo dela, que é gigante, é muito extenso, mas eu vou dar uma enxugada aqui e vou passar um pouquinho para vocês. Então, a Marinês Martins Ramos, ela é economista, formada pela Unicamp e pós-graduada em propaganda e marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Especialização em finanças pela Universidade de Xangai, na China, com uma trajetória profissional de 28 anos no mercado financeiro, trabalhou em importantes bancos nacionais e estrangeiros, é criadora do canal no YouTube Dinheiro Eu Gosto e atualmente é consultora em finanças pessoais e profere palestras com temas ligados à educação financeira. E, como eu disse, também virou escritora, porque ela está escrevendo material para nós, que será lançado aqui no colégio ano que vem. Então, Marinês, é um prazer recebê-la. Vale dizer, pessoal, antes que ela tome a palavra, que ela vai fazer algumas perguntinhas ao longo da noite, e que eu estou aqui com a dona Nery e com a dona Daniela, e que nós vamos aqui olhar no chat. Vocês vão responder pelo chat as perguntas que a professora Marinês fizer. O importante é o seguinte: quem é que vai ganhar? O primeiro que responder completa e correta, tá? Então, tem que ser completa e correta. Então, eu vou escrever, não posso esquecer palavras e não posso pular nada, tá? Então, se ela fizer duas perguntas em uma, você tem que dar as duas respostas corretamente. Então, aquele que primeiro escrever a resposta completa e correta receberá um vale compras na casinha do papel. Um vale compras de R$50, tá bom? Então, vocês vão concorrer aí. É uma forma de vocês interagirem conosco pelo chat. Outra coisa, foi feita uma pesquisa pelas coordenadoras sobre temas, assuntos que vocês gostariam de estar trazendo para a professora Marinês. Nós já passamos, né, aquela coletânea de questões, ela conseguiu encaixar tudo em 3 questões, que ela considerou muito importante, inclusive, então já quero adiantar a vocês que os temas foram muito pertinentes, as questões que vocês trouxeram, e ela estará também respondendo para vocês essas 3 perguntas. E vocês podem também redigir aí no chat novas perguntas, que a dona Nery e a dona Daniela estão aqui comigo e vão estar olhando e colhendo aí essas perguntas para que a gente, no final, possa abrir e passar para ela, ok? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, sejam todos bem-vindos, e muito obrigada, Marinês, e a palavra é sua. Muito obrigada, Célia. Para mim é uma satisfação estar nesta noite no Colégio Alfa de Viradouro. Muito obrigada pelas suas amáveis palavras. E para mim é uma satisfação estar com os alunos, os pais e os mestres, para a gente poder falar um pouquinho de educação financeira. Um tema que me parece que está na preocupação de todas as pessoas, e eu fico muito contente de saber desse interesse, principalmente dos jovens, né? Que querem ter uma formação relacionada a finanças mais completa. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a nossa agenda de hoje. Eu gostaria de separá-la em 3 pilares. São 3
pontos a serem discutidos. O primeiro seria como que a pandemia, qual era o ambiente econômico quando a pandemia começou, né? Um pouquinho antes desse evento tão surpreendente que está nos acontecendo. O segundo pilar, que eu gostaria de falar, é como vai ser o final do ano de 2020, com base no que a gente já consegue apurar em termos de indicadores econômicos, como é que nós vamos fechar esse ano de 2020, o que já sabemos até aqui. E a terceira parte da nossa apresentação será falar um pouco sobre as tendências da economia do ano de 2021. Bom, eu vou iniciar a primeira... Marinês, eu vou deixar você agora, nesse momento, eu retorno ao final. Pode ser? Tá ótimo. Pois então, não. Eu vou pedir eu vou fechar minha câmera e você toma toda... A cena é sua, tá bom? Depois eu retorno com você. Então, pessoal, vou respondendo. O primeiro que responder, leva. Está bem? Muito obrigada, Célia. Se respondeu corretamente, não adianta mais você responder. Mas, se você viu que a pessoa respondeu faltando letras, respondeu faltando resposta, escreva assim que você está concorrendo. Olha que o primeiro que escreveu corretamente, aí aquele ganhou, aquela pergunta não serve mais, vamos aguardar a próxima. Tá bem? Célia, sempre muito criativa. Muito obrigada. A noite de hoje vai ser bem interessante. Valeu. Vai ser legal. Obrigada. Então, pessoal, eu vou entrar, então, no primeiro bloco, como estava o Brasil e o mundo quando a pandemia chegou, né, no começo desse ano, e já vai a primeira pergunta do nosso quiz. Como a gente já combinou, precisa responder completo o que eu vou pedir. É muito fácil. A OMS declarou pandemia no início de 2020. As perguntas são: o que quer dizer a sigla OMS e o mês em que foi declarado a pandemia? Vale as duas respostas. A sigla OMS e o mês em que foi declarado a pandemia. Vou dar alguns segundinhos para que alguém possa ter tempo de refletir sobre a questão. Enquanto isso, eu vou falar que vale lembrar que a OMS é uma agência especializada em saúde. Ela é subordinada à ONU, Organização das Nações Unidas, que reúne mais de 190 países. A sede fica na Suíça, da OMS, e ela foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Até que tudo ocorresse a sua formalização, ela oficialmente começa suas atividades em 1948. Eu estou aguardando, então. Já temos, então, o mês e o significado. O mês, então, foi março, exatamente no dia 11 de março, e OMS quer dizer Organização Mundial da Saúde. Então, vamos abrir os nossos trabalhos. Ao término da minha exposição, vai ser divulgado o nome do primeiro contemplado com esse quiz que a gente está efetuando aqui. Bom, antes, então, de começar no início de 2020, nós tínhamos no Brasil um cenário de fragilidade econômica. Por que eu digo dessa forma? Porque o Brasil vem vindo de anos de recessão e ano de crescimento econômico muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, para a gente poder lembrar, 2014 e 2015, o Brasil teve um crescimento do PIB negativo em mais de 3%. 2016, 2017, 2018 e 2019, o crescimento foi de apenas 1%. Então, este nosso ano, ele se inicia com esse retrospecto bastante tímido e muito aquém do potencial Brasil de economia. Nós tínhamos também o desemprego elevado, o desemprego no início do ano ele ainda estava em 11%, o
que nós chamamos de 2 dígitos, né, acima de 10%, é um patamar elevado, embora esse número vinha caindo, mas não é satisfatório um país ter 11% de taxa de desemprego. Nós tínhamos também o dólar que assustava as pessoas, eu estou falando tudo no comecinho do ano, tá? Era R$ 4,03, vamos arredondar para R$ 4,00, era um número de uma taxa cambial considerada muito elevada, e a gente também tinha naquela época, a gente tinha um país muito dividido politicamente, partidos sou contra, sou a favor, ao presidente, ao Congresso, uma discussão, não havia também uma união econômica quando a pandemia nos chegou. Era tudo ruim no Brasil? Não. A gente tinha alguns elementos muito, muito positivos da economia brasileira. A gente já tinha inflação na casa dos 2%, 2,4%, para ser mais precisa. Nós tínhamos também a taxa de juros em queda, né? Nós temos e contamos desde aquela época e nos últimos anos com um sistema financeiro, um sistema bancário brasileiro muito forte, muito sadio, capaz de suportar adversidades, e temos também o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, aparelhado, poucos países no mundo contam com um sistema de saúde tão acessível à sua população. Então, esse foi também um diferencial do Brasil. Às vezes tem probleminhas em regiões, em cidade, mas existe sim, esse sistema fez muita diferença diante da pandemia. E tivemos também, recentemente, no ano anterior, a reforma da Previdência, que dava condições econômicas mais favoráveis. Então, resumindo o que eu disse, o Brasil não estava muito bem na economia, tinha muitos pontos a serem desenvolvidos, mas o Brasil estava, assim, começando a se levantar de uma recessão. Eis que aconteceu esse evento mundial da pandemia. Falando um pouco do comportamento das pessoas, eu acho que vale destacar que já existia um início de um hábito de se fazer home office. Nada parecido com o que a gente viu nos últimos meses. Mas já existia, sim, a tecnologia e algumas pessoas já começavam a desenvolver trabalhos em casa. Depois eu vou retomar por que eu estou mencionando isso. Outra questão é a tecnologia, né, já acessível a grande parte da população, e por parte das empresas, muitas delas já tinham o sistema do e-commerce, que isso... as empresas que já entraram esse ano com esse sistema mais bem estabelecido foram as que se saíram melhor ao longo desse ano. Por outro lado, também, concomitantemente, a população já tinha o hábito de fazer compras pela internet. Então, esses pontos que eu levantei, eles são importantes para a gente compreender como a pandemia nos atingiu, e ela vai potencializar, esse o ponto que eu queria chegar, a tudo isso que já existia. Então, assim, um movimento que talvez durasse 5 anos, 10 anos, ela é acelerada em poucos meses. Então, ela pega não só o Brasil como o mundo despreparado, apenas numa situação inicial, então todo mundo se surpreende, todo mundo fica meio sem chão, embora muito desses elementos eles já eram constantes na nossa realidade. Falando só um pouquinho sobre o mundo agora, também, isso tudo antes de março, é importante mencionar que existia uma tensão entre as duas grandes economias do mundo, Estados Unidos e a China. Estados Unidos é a primeira economia, a China é a segunda, já trocavam farpas, nós não estamos em situação de conflito, mas os dois países, vira e mexe, apresentam seus embates e suas diferenças. Um outro evento marcante, já no lado da Europa, foi a saída da Inglaterra da União Europeia, que é chamado de Brexit. BR é British e exit é saída inglesa. Então, isso também mostra um certo distanciamento entre os países. Isso depois a gente vai entender por que eu estou mencionando isso.
né? Porque a economia, não adianta a gente só olhar para a nossa cidade ou só o nosso país, a gente tem que pensá-la como um todo. E esses temas que eu estou afirmando, eventualmente eles podem cair no vestibular, ou em provas, ou em exames. Então, a gente está falando um pouco de um contexto geopolítico, eu acho que engrandece o nosso entendimento sobre o assunto econômico de um ano tão complexo como foi 2020. Então, encerrando essa primeira parte do nosso bloco, onde eu pude pincelar os eventos pré-pandemia, vem a segunda pergunta da noite de hoje. Essa pergunta, a gente vai fazer o mesmo esqueminha, mas ela vai precisar de 3 palavras. Precisa escrever corretamente a grafia e apresentar os 3. Eu vou perguntar sobre qual é a capital dos Estados Unidos, qual é a capital da China e qual é a capital da Inglaterra. Os 3 países que eu acabei de mencionar. Eu vou repetir. Capital dos Estados Unidos, capital da China e capital da Inglaterra. 3 países que tiveram esse ano, não só o ano, mas o desenvolvimento do ano, questões comerciais um pouquinho mais tensas, vamos dizer assim. Eu vou aguardar o surgimento de vocês prepararem a resposta, vou tomar um golinho d'água. A capital do Brasil, nós sabemos que é Brasília. Agora, a capital dos Estados Unidos, a capital da China e a capital da Inglaterra. Estou achando as pessoas um pouco tímidas. Opa! Acho que já temos a pergunta respondida. Nós estávamos falando, então, deixa eu aguardar. Ok. Eu já estou vendo na tela, eu só estou aguardando as professoras me darem ok para eu prosseguir. Mas eu estou vendo que já temos várias respostas, aí eu não sei como vai ser julgado quem entrou primeiro, perfeito. Já temos sim, já temos, e nós sabemos então que a capital dos Estados Unidos é Washington, Washington DC ou Washington, a capital da China é Pequim, também em inglês é Beijing, e a capital da Inglaterra é Londres. Muito bem. Passando, então, à segunda parte da nossa live, falando agora como nós vamos terminar o ano, nós estamos em outubro, como é que seria a previsão de encerramento desse ano tão complexo por todo o planeta. Eu não estou abordando assuntos da saúde, porque eu acredito que vocês já acompanham isso no telejornal, e o tema que eu estou desenvolvendo é sobre a economia. Mas então é sobre isso. O ano foi complexo para todo mundo, sem sombra de dúvida alguma. Hoje saiu uma correção do FMI sobre o que ele acha que vai ser a economia mundial, o PIB, e ele estava imaginando, olha só, gente, em junho ele achava que o PIB mundial iria recuar, iria cair na casa de 5,2%. Nós estamos em outubro, apenas 3 meses depois, e ele já fala assim, olha, não é bem assim, o ano acho que a queda vai ser menos 4,4%. Não é um número bom, uma queda de 4,4%, de forma alguma não é um número bom, mas por aí a gente já consegue imaginar que talvez não seja tão difícil esse ano de 2004, houve muito trabalho por parte das nações, o mundo inteiro fez programas de distribuição de renda, ações, políticas monetárias para atenuar a crise, e no Brasil não foi diferente. No Brasil, nós tivemos o ponto muito importante foi os programas de transferência de renda, o auxílio emergencial, isso foi fundamental para que o Brasil não tivesse problemas sociais gravíssimos, foi um programa muito amplo, o país nem tinha dinheiro para fazer essa distribuição, mas
é consenso no Brasil, entre economistas, políticos, que tinha, sim, que fazer essa doação de recursos para as pessoas que tinham economia informal, que estavam desempregadas. Tem uma série de exigências para as pessoas receberem, mas foi um programa muito amplo que atingiu cerca de 60 milhões de brasileiros. Esse auxílio emergencial foi fundamental para o nosso país prosseguir. E ele talvez ajude na recuperação. Eu estou dizendo tudo isso que talvez o ano de 2020 não termine de uma forma tão dramática, apesar de tanto sofrimento que ele nos causou. Então, vamos lá. O desemprego, muita gente achava que ia ser de 15%, uma coisa extremamente alta, e continua elevado, mas o último dado do IBGE, desemprego é de 13,3%, número inferior às previsões iniciais. Setores como agricultura, construção civil e o setor exportador estão puxando a economia brasileira. São setores, o agronegócio é a nossa vocação. Eu acho que tem muito a ver com a região que vocês vivem também. Isso é uma coisa extremamente positiva. A construção civil é um setor que emprega muitas pessoas. Isso também é um lado muito positivo e ela anima a construção, ela dá um movimento, ela puxa uma cadeia muito importante. Aliás, a construção civil, ela está sendo muito beneficiada pelas taxas de juros, que hoje é um momento muito oportuno para as pessoas financiarem casa própria, para quem tem dinheiro, para quem ainda tem renda, mas isso a gente pode perceber que está tendo um certo boom imobiliário. Nada de bolha, ainda nada temerário, mas tem um crescimento muito positivo da construção civil. E o outro setor são dos exportadores que estão muito incentivados com o câmbio, né? O câmbio foi um dos assuntos que, ao longo desses meses, a relação real e dólar subiu bastante. O dólar tem estado aí na casa de R$ 5,00 e R$ 5,60. Vocês recordam que eu falei que no começo do ano era 4, ele já está a 5,60. Então, assim, os produtos importados ficaram muito caros. Já para exportação, isso foi muito, beneficiou bastante. Então, assim, a gente tem também, o brasileiro é um povo criativo, a gente tem muito movimento em abertura de novos negócios, empreendedores surgindo, muita gente não se acomodou, muita gente passou a trabalhar de uma forma diferente, e tudo isso está relacionado, gente, com muito apoio à tecnologia. Tecnologia, sem dúvida, foi fundamental, principalmente para o e-commerce, pedidos se mantiveram, as relações comerciais via internet, ela parcialmente veio a substituir as transações físicas. Da onde a gente pode tirar proveito dessa situação, apesar de ser trágica, da onde a gente pode tirar alguns ensinamentos. Esse processo, ele acelerou muito coisas que já existiam. As pessoas não vão ser as mesmas, o mundo inteiro mudou. Mas, por exemplo, antigamente, quem morava em Viradouro comercializava e vendia muito proximamente na cidade e na região. Agora, com o e-commerce, pode vender para o Brasil inteiro. Então, você ter o seu negócio digitalizado, como se diz agora, ele, de uma certa forma, amplia as nossas restrições, o nosso ambiente de negócio. É claro que isso não vale para todos os profissionais, certamente não vale para todos os profissionais e para todas as empresas, mas muita coisa que antigamente a gente julgava por ser possível passou a ser. Então, é importante a gente considerar essa mudança de hábito do consumidor. Eu mesma não comprava muita coisa pela internet, mas eu passei a comprei coisas que antes nem... Eu julgava que nunca seria assim, possível de ser feito, né? E acabou sendo favorecido. Passando um pouquinho, como eu tenho falado, do cenário internacional,
As relações internacionais, elas ficaram mais tensas, o embate entre as duas potências ficaram mais acirrados. Eu vou tocar num assunto que quase todo jovem conhece, que é o aplicativo TikTok, o qual passou uma discussão muito intensa dele ser proibido nos Estados Unidos. Ele é um aplicativo chinês, acho que quase muita gente conhece, ele é bastante popular no mundo inteiro. A Índia proibiu o TikTok, os Estados Unidos fez várias ameaças, talvez venha a proibi-lo ainda esse ano, alegando que esse aplicativo, ele traz ameaça à segurança nacional e ele traz suspeita de espionagem de dados. Eu poderia falar sobre muitos aspectos dessa relação Estados Unidos e China, mas eu toco nesse ponto porque eu acho que isso é muito importante. A gente está mencionando nessa live o papel da fake news, que ela esteve presente durante toda a pandemia, atrapalha a compreensão, e a mensagem que eu poderia dar para vocês é: se distanciem dessas informações vindas da internet, de fontes não segura, busquem sempre informações mais próxima à universidade, mais próximo aos jornais, mais próximo às fontes reconhecidas, e menos boato. Isso aí atrapalha a nossa vida, gera pânico para a população, isso atrapalha bastante. Esse ano é outro ponto que vai ser muito importante neste ano, mais precisamente nos próximos dias. Nós estamos a 21 dias da eleição americana, né? E há 33 dias das eleições municipais. Muitas vezes o jovem pensa, política, economia, é coisa de gente, de adulto, por que eu preciso saber disso? É importante, sim, gente, é importante. Comecem a prestar atenção nas conversas, no movimento da cidade, quem que vocês vão eleger, isso é fundamental, não adianta a gente só reclamar do governo se a gente não participa, e essa união, ela é muito importante, né? O Brasil não tem tido uma visão externa muito favorável em função do meio ambiente, em função das discussões. A união, ela só atrapalha. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o Brasil tem um potencial para sair rápido dessa crise. O Brasil tem um potencial para atrair investimentos estrangeiros. Nós estamos com marcos aí regulatórios para sair o projeto de saneamento básico. Se isso acontecer, uma reforma que vai acontecer no Brasil, isso vai atrair milhões, talvez bilhões de investimento. Então, a gente tem condições de sair mais rapidamente. Existe, sim, caminhos otimistas para a gente superar essa crise, e elas passam por esses entendimentos políticos, ela passa para o Brasil atrair investimento estrangeiro. É fundamental vir a capital estrangeiro no Brasil para que a nossa economia possa deslanchar. Eu vou, então, passar para a próxima pergunta, para o próximo bloco, que diz a respeito do ano de 2021. É claro que nenhum economista, nenhum político, nenhum analista, muito menos eu, tem uma bola de cristal para falar sobre o ano de 2021, mas a gente pode falar de tendências. Tendências a gente pode falar baseado nos indicadores disponíveis. Quais são, eu diria, quatro tendências que a gente pode estar vislumbrando para o ano que vem, e diante delas, a gente pode trazer assim: será que eu vou ficar de cabeça nelas ou eu posso evitar de estar dentro delas? Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Uma tendência é o endividamento. Como a economia ficou paralisada durante
7 meses, aproximadamente, até mais do que isso, a gente teve isolamento social, muitos negócios não se materializaram. A renda caiu. A renda das pessoas caiu, a renda do governo caiu, a renda das empresas caiu. Então, uma das formas que a gente pode pensar é no nosso consumo, da gente não fazer, evitar gastos desnecessários nessa fase, para a gente poder ficar um pouco mais forte financeiramente. É possível a gente ter seriedade diante de algumas coisas. Eu tenho observado, e os indicadores falam que muitas pessoas foram, assim, voando para compras, já está pensando em lista de Natal, já está pensando na Black Friday, que vai acontecer semana que vem. Então, assim, evita endividamento. Acho que não é, assim, interessante a gente estar nessas circunstâncias, né? Tem muita coisa que pode dar certo, no caso do Brasil. O Brasil é um país rico, mas não convém a gente estar se endividando ou desnecessariamente. Posterga um pouquinho o endividamento, que é para a gente não ficar junto com os outros. Um tema fundamental que fez o brasileiro pensar foi a reserva de emergência. É um assunto que era pouco discutido e ele virou um grande ponto de debate. A reserva de emergência consiste em a gente ter uma economia para tempos difíceis, né? Muitas pessoas não dispunham dessa reserva de emergência. Então, quando surgiu a pandemia, as pessoas ficaram sem recurso para sobreviver. Então, a reserva de emergência é, sim, é uma poupança que a gente precisa ter. Nunca fique a zero. Nunca fica sem nada. Eu estou fazendo essa palestra com jovens, eu estou falando essa palestra com pessoas que ainda não estão no mercado de trabalho, que ainda recebem mesada, mas, assim, é sempre bom guardar um pouco de dinheiro. A gente pode falar isso ao longo das perguntas, mas evitem essa tendência de não ter um dinheiro guardado, uma economia, né? Esse é uma preocupação que faz parte da educação ambiental, da educação financeira, e hoje em dia as pessoas já estão começando a entender a importância de se ter uma reserva de emergência. A outra questão é a vacinação. A vacinação, ela provavelmente, ela talvez venha a acontecer em termos, assim, extensiva a todo mundo, talvez no metade do ano que vem. Então, enquanto isso, é fundamental a gente manter os protocolos, máscara, distanciamento, para que a gente não atrapalhe ainda mais os transtornos que a pandemia nos causou. É importante voltar às aulas quando for possível, sempre que recomendado. É importante voltar ao trabalho, é importante voltar às atividades, sempre com a ajuda dos protocolos aí de higienização, porque a vacinação ela não deve acontecer tão cedo. Então, a gente precisa se cuidar e, ao mesmo tempo, voltar às nossas atividades. Não é agradável o ano foi muito pesado para todo mundo, mas a gente precisa compreender o que aconteceu. É uma fase histórica sem precedentes para a humanidade. A outra tendência que vai acontecer é que a gente vai ter um mundo menos globalizado, né? Um movimento de globalização, de intensas relações comerciais que vinha acontecendo nas últimas décadas. A tendência que se vê é que os países fazem menos transações comerciais. Eu já expliquei ao longo dessa, agora vocês conseguem perceber por que eu enfatizei a tensão comercial entre as grandes nações, mesmo uma mudança da saída da Inglaterra do bloco europeu. Então, isso vai ser uma tendência daqui para frente. Aliás, as pessoas vão viajar cada vez menos, né? Viagem de negócio, praticamente, ela vai se reduzir drasticamente. Viagem de turismo ainda não retomou, talvez venha retomar o ano que vem, turismo internacional. E por que eu estou falando, insisto tanto nisso?
Porque o Brasil é celeiro do mundo, porque o Brasil pode ter um papel de destaque. E isso é muito importante para a nossa atividade, isso é muito importante para a nossa economia. Nós somos uma vocação de exportação, então o Brasil precisa aproveitar esta oportunidade. O Brasil não precisa ser amigo de país X, Y, Z, o Brasil tem que ser aberto para o mundo, tem que comercializar com os Estados Unidos, tem que comercializar com a China, tem que comercializar com o Mercosul, tem que comercializar com a Europa, com a África, com todos os países. É aí que vão surgir grandes oportunidades para o nosso país, que é riquíssimo em alimento e minério. Então, a gente tem esta oportunidade. Vamos dizer de uma forma mais simples, enquanto está todo mundo brigando lá fora, a gente pode ser um parceiro comercial e um parceiro estratégico, e internamente também. O que vai nos tirar dessa situação e que vai fazer o Brasil crescer mais rapidamente é parar com as divergências, é unir forças. Então, se a gente souber fazer isso, a gente já vai ter um crescimento. Os economistas estão trabalhando muito com um número de 3% de crescimento o ano que vem. Faz muito tempo que a gente não cresce 3%, então é uma retomada. Então, o desejo de todo mundo é que ela venha a acontecer. E eu, pessoalmente, acredito que sim. Se a gente não fizer essas coisas que eu enfatizei bastante, a gente não se dividir, brigar, não, ao contrário, a gente se voltar a ser aquele Brasil amigável, que se relaciona com todo mundo, um país onde não se discute, não se briga por coisas, mas, enfim, um país mais unido, é a forma da gente sair, sim. Nós temos recursos para isso, nós temos condições para isso, né? Nós estamos terminando o ano com uma inflação baixa, ela teve um susto aí na pauta dos alimentos, especialmente o arroz, o algodão, o óleo, tem algumas outras listas, mas a indicação é que isso vai ser passageira, é uma situação transitória, então esse ainda é um elemento importante. A taxa de juros está baixa, muito baixa, no menor patamar histórico, está um ano muito bom para se fazer financiamento para quem tem negócios de máquinas, equipamentos, financiar um imóvel, financiar um carro, financiar um caminhão, né? Não carro de luxo, carro de passeio, porque eu falei que a gente não pode fazer gastos exagerados esse ano, mas se for um financiamento para algo produtivo, está uma época muito boa para a gente ampliar nos nossos negócios. Então, assim, a gente tem um cenário que começa a se desenhar. Não podemos falar que o pior já passou, nem que a pandemia acabou, isso não acontece, mas existe sim luz do fim do mundo, luz no fim do túnel. E a última tendência que também pode se falar com certeza é que o mundo ficou mais digitalizado. É irreversível isso. Então, para vocês que são jovens, para vocês que estão em fase de formação, se desenvolver com habilidades de conhecer aplicativo, de saber trabalhar com a internet, de saber como é que se faz ferramenta, como é que se produz vídeo, como é que se faz uma apresentação eletrônica, conhecer o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint, conhecer, saber fazer mala direta, saber fazer um site, essa parte ela é muito importante, ela vai ser fundamental para qualquer atividade que venha a se fazer, né? Aprender uma língua estrangeira também é fundamental, faz parte dessa formação, então eu incentivo muito a esse cuidado, essa atenção com a parte da digitalização. Vai fazer parte de todas as carreiras, mesmo que você venha a ser um dentista, por exemplo, seu consultório vai ser digitalizado, a forma como você vai se conversar com seus pacientes, isso vai ser abrangente em todas as áreas do saber. Basicamente, era essa a minha primeira parte, falei sobre os 3 tópicos, eu vou ficar aberta a
a sessão de perguntas. Eu, antes de passar a palavra para a Célia, eu gostaria de convidá-los a conhecer o meu canal no YouTube, que chama-se Dinheiro Eu Gosto. Ele é um canal educativo, vários pontos, várias expressões e termos que eu utilizei aqui, eu explico sobre isso, por exemplo, inflação, o que é recessão, o que é PIB, o que são aplicações em renda fixa, o que é caderneta de poupança, compras inteligentes, crédito, educação financeira para a família. Então, eu tenho mais ou menos 30 vídeos nessa data, que eu acredito que convido a visitá-los, a conhecer, e para vocês navegarem um pouco melhor, com mais questionamento e conhecimento do mundo das finanças. Eu vou passar, então, a palavra para a querida Célia, para que ela possa falar sobre o resultado aí do quiz e também abrir para sessões de perguntas. Muito obrigada. Olá! Parabéns, viu? Só elogios aqui no chat. Marinês, a Meire postou, foram 2 perguntas, na verdade, que você fez, é isso? Ficaram em 2 mesmo. 2. Então, uma é a Bianca. Célia. Oi. Diga. Eu queria fazer mais uma pergunta, pode ser? Aproveitar que... Pode fazer. Aproveita aí, pessoal. Dedinho gente, no teclado, hein? Essa pergunta, ela é fácil, tá certo? E ela vai ser rápida. Agora eu vou ficar todo mundo muito rápido, vamos, como se diz, rápido no gatilho, com a mão digitando. Então, vamos lá. Oi? Vamos lá. Vamos lá. Quando vai ser, qual é o dia da eleição municipal? E essa pergunta tem que vir acompanhada de outra. Por que esse dia ele é importante para a história do Brasil? O que se comemora nesse dia? Isso é fácil, já deu a resposta. Fácil, hein? 2 respostas. Só não ganha dinheiro agora, hein? Dia da eleição e por que esse dia ele também é uma data comemorativa no Brasil? Vamos lá, pessoal. A Marinês está boazinha hoje, hein? Só pergunta fácil. A resposta tem que ser completa. São 2 perguntas em uma. Dia e o evento que se está comemorando. Então, vamos lá. Alexandra Walterdorf. Alexandra Walterdorf. Respondeu corretamente. É isso? Foi. O que ela respondeu, Meire? 15 de novembro, proclamação da República. Ok, Marinês? Quem respondeu corretamente a primeira, Marinês? Foi a Bianca Morasco da Cruz. Bianca Morasco da Cruz. E a segunda questão? Marli Rastrel. A Marli Rastrel. Olha que bacana. Então, vocês 3 ganharam um vale compras lá na Casinha do Papel, no valor de R$50. Está bem? A partir de amanhã, vocês podem passar lá para retirar. Parabéns. E agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, né, Marinês? Vamos lá para falar as perguntas que os alunos trouxeram? Pois então, não. como eu disse, pessoal, foi feito um apanhado em geral, né? E foi formulada 3 questões. A primeira, vivemos na era do consumismo. Como devemos educar financeiramente os nossos jovens para evitar uma nova geração de endividados? Pode falar quem fez essa pergunta. A professora Lene Mara, que fez essa pergunta para nós. Elimara. Lene. Olha, posso chamá-la de Mara? De Lene. Lene Mara. Lene Mara. Olha, a sua pergunta, ela é assim, ela é uma pintura. Ela é
quase um filme, porque ela mostra o que acontece com o consumo exagerado. O destino dele vai ser uma pessoa endividada. Ela é quase um filme mesmo. Ela já traz, existe essa correlação, né? Como que nós podemos educar os nossos filhos? Eu acho que uma coisa que os pais devem se aproximar dos filhos é dizer que a vida é feita de escolhas. Nós o tempo todo fazemos escolhas. É impossível a gente ter tudo o que a gente deseja ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu posso comprar um determinado objeto hoje, eu posso comprá-lo 5 coisas hoje, ou eu simplesmente posso comprar o que é o necessário hoje e deixar para o amanhã, para o tempo. É uma escolha. É o tempo todo fazendo escolha. Vou dar um exemplo bem fácil da gente enxergar isso que eu estou falando. Talvez você conheça uma pessoa que costuma falar assim: fui a uma loja de sapatos e comprei 5 pares de sapatos. E saiu assim, cheia de pacotes. E a pessoa acha bonito. Na verdade, a pessoa não sabe fazer escolhas. Na dúvida, ela pegou, ela comprou tudo. Né? Ela não escolheu entre o marrom, o preto, o azul, o salto alto, o salto baixo, o bico fino. Não. Ela, assim, ela não sabia fazer escolha, ela foi lá e comprou tudo. E ela ficou feliz. Só que o cartão de crédito dela ficou muito alto. E ela se endividou por isso. Então, assim, isso tem um pouco a ver com a ansiedade também, né? Então, assim, fazer escolha é um treinamento que vai para a vida inteira. Aí você vai falar assim: mas essa pessoa que comprou 5 pares de sapato, ela é rica. A resposta é que não é bem assim, porque provavelmente ela fez isso na loja de bijuteria, na loja de perfume, na loja de roupas. Então, assim, o consumo hoje, ele está muito associado ao desperdício, ao supérfluo. São esse caminho da gente comprar desenfreadamente, ele não é financeiramente saudável, porque a gente se endivida para ter tudo isso, né? Eu conheço pessoas que têm um salário muito alto, mas ela é constantemente endividada, constantemente, porque ela compra demais. Né? Então, eu acho que isso tem uma forma do pai ou do filho fazer as escolhas. As escolhas podem ser em comprar coisas realmente que são necessárias, em detrimento de outras que são mais por prazer, e talvez pegar aquilo que a gente gostaria de ter hoje e deixá-lo um pouquinho mais adiante. Quem sabe no Natal, quem sabe no meu aniversário do ano que vem, quem sabe... Não vou falar Dia das Crianças, porque seria cruel falar Dia das Crianças do ano que vem, porque acabou de ser ontem, né? A data está muito longe. Aí vocês vão ficar com raiva de mim, falar: nossa, deixa para o Dia das Crianças do ano que vem, esquece, vai demorar um ano inteiro. Brincadeira, é só para a gente não ter essa compulsão. Então, este é um caminho interessante para a gente não consumir. Toda vez que for consumir, pensar muito disso. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Esse é um primeiro caminho. A gente poderia fazer, Célia, uma live sobre essa pergunta, mas como o tempo é bastante. Eu acho muito bacana também aquela colocação assim que você fala da gente não comprar coisas que vão dar mais despesas, né? Porque tem coisas que geram mais despesas, né? Mas, exatamente, são os tais... Além do seu gasto, aí você ainda começa a ter uma despesa mensal para manter, né? Aquilo. Então, vai endividando mesmo. O custo vai ficando muito alto, né? E a gente fala que o custo de vida é altíssimo, mas é porque a gente vai acumulando coisas que geram um custo de vida muito alto. Maria, pois não. Não, eu só ia contar que eu estou precisando de uma impressora nova e eu estou muito assustada com o custo da tinta, dos cartuchos.
Então, eu não estou só estudando, eu estou pensando em qual modelo que eu vou comprar, mas eu vou comprar um modelo que o custo da tinta ele não seja absurdamente caro, né, o refil, porque não adianta eu ficar contente comprar a impressora e depois a gente Isso que é o bacana, né? Às vezes compensa você olhar isso, né? Eu vou comprar, às vezes eu vou pagar um pouquinho mais caro da impressora, mas o custo dela no dia a dia é menor, né? Então, são essas escolhas mesmo que você tem que fazer na hora de comprar. Exatamente. Um carro que consome menos combustível, né? Que é coisa que a gente usa muito durante o dia. Então, quanto maior o carro, mais combustível gasta, né? Então, para o dia a dia, né? Não pode ser um carro muito grande. Manutenção. Né? Aquele que você vai usar no dia a dia para passear é diferente, mas para o dia a dia você tem que olhar tudo isso. Segunda questão, Marinês. Qual seria um investimento vantajoso pós-pandemia? A taxa de juros ela tende a ficar baixa. Isso está afetando muito a renda fixa. A renda fixa é muito baseada na taxa de juros. Então, hoje no Brasil, a taxa de juros ela está negativa, né? Então, muita gente está muito desanimado com relação a isso. Uns investimentos, o investimento para ser rentável, ele geralmente está associado a maior risco. Então, a gente vai precisar começar a fazer algumas operações que ela envolve um pouco de risco, mas ela traz um retorno melhor. Eu acho que comprar ações de empresas sólidas é um bom investimento, que é um investimento de longo prazo e ela tem uma valorização. Para quem for iniciar o investimento em ações, a gente sugere que começa com 5% da renda. O valor é uma quantia bem pequena mesmo. Começar bem devagarinho, mas começar a comprar ações de empresas tradicionais, empresas fortes. Então, assim, é uma forma da gente melhorar. Jamais, gente, não é recomendado de forma alguma que alguém inicie comprando todo o capital em renda variável. Mas eu gosto muito em termos de renda variável, eu gosto muito de ações, mas começando com pouco, gosto muito de fundos imobiliários, e na renda fixa o meu papel favorito é LCI e LCA, que você compra em banco. Os dois primeiros precisa ter conta em corretora, o LCI e LCA, você pode comprar no banco onde você tem conta. Marinês, a gente podia marcar uma live só sobre investimento em ações, né? Porque eu acho que o pessoal, eu não sei, eu sou leiga totalmente, né? Eu acho que seria bastante, assim, válido, num outro momento, ano que vem, a gente marcar aí uma live para eu estar falando sobre isso, pode ser? Pode, num outro momento pode. Nas economias desenvolvidas, é muito comum a pessoa física comprar ação. Aliás, comprar ação desde quando é criança, desde quando para os filhos, a população investe. No Brasil, esse fenômeno é muito recente. Célia, só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, só 600 mil pessoas compravam ação no Brasil. Esse ano, mês passado, 3 milhões de pessoas já começaram a aplicar na Bolsa de Valores. Então, assim, está crescendo bastante, as pessoas estão começando, não é algo fácil, mas eu acho que não é alguma coisa que a gente possa, eu não quero saber, não, é bom começar a se interessar, pedir auxílio. Tem muitas formas hoje de se instruir sobre isso, mas eu acho que faz parte da educação financeira, caso a gente queira ter uma rentabilidade melhor na nossa... Bacana. Nós queremos, sim. E eu acho, assim, que quanto maior o grau de conhecimento, né, menos chance de erros, né, nessa compra, como comprar, né, como acompanhar, né. Eu ouço falar, né, que a gente ouve falar que os americanos, eles investem muito, né,
E eles, desde pequeno, vão investindo para os filhos. Quando eles chegam na idade adulta, eles já tocam suas vidas, né? Porque eles já têm os seus investimentos e eles vão dando sequência. Quando a gente... Desculpa, quando a gente compra uma ação, a gente compra um pedacinho da empresa. E a gente se torna sócio. O termo correto é acionista da empresa. Né? Então, você vai crescendo junto com a empresa. Eu tenho ações do Banco Itaú, eu tenho ações da Petrobras, eu tenho ação da Vale. Aí você fala, nossa, você é rico? Não, eu tenho um pedacinho. E à medida que essas grandes empresas elas vão crescendo, a gente cresce junto com elas. E elas pagam o que chama-se dividendo, que é um pedacinho do lucro. Então, é uma forma da gente... Nós vamos depois agendar no próximo momento, tá? Porque agora eu sei que você está com muita coisa, mas o ano que vem nós vamos falar logo no começo do ano sobre isso. Outra pergunta, professora. Existe a possibilidade de o dólar e o euro voltarem ao valor de antes da pandemia? E por que esse aumento? Júlia, aluna Júlia. Muito boa pergunta, Júlia. Olha só, como eu disse há pouco, nós começamos o ano com R$4, já era considerado um preço alto do dólar, né? Eu precisava de R$4 para comprar $1. Esse número já era um número alto. Essa subida do dólar começou já ao longo de 2019. Esse ano, ele já chegou a bater quase R$6. Ele chegou, acho que, não sei exatamente, foi 5,85, um número muito alto ainda, ele está alto, hoje acho que foi 5,60, eu não vi o fechamento do mercado, mas ele está nessa fase. Então, de 4, vamos falar para 5,60, é muita coisa. Qual que é esse movimento? Entre eles, o principal é fuga do capital estrangeiro. O estrangeiro está vendo o Brasil hoje de longe. Ele tirou o dinheiro do Brasil e levou para fora. Esse foi um dos motivos pelo qual eu passei boa parte da nossa live falando que o Brasil não é uma ilha perdida. O Brasil precisa ter uma boa relação com o exterior, o Brasil precisa ter uma boa imagem lá fora, uma imagem positiva. O brasileiro precisa mostrar que aqui não é só corrupção, aqui não é só floresta queimada, aqui tem gente muito séria, aqui tem gente que trabalha, e esse dinheiro, esses investidores precisam voltar. Então, o motivo principal é justamente esse. À medida que a moeda ela sai, existe esse câmbio, o real fica desvalorizado. Tem outros motivos também, mas esse é o principal motivo. Agora, respondendo diretamente à pergunta, ele vai abaixar? Pode abaixar sim. Pode abaixar sim. Se a gente conseguir fazer, por exemplo, marco regulatório, conseguir privatizar com empresas, conseguir fazer aquele projeto que eu falei do saneamento, que atraiu investidores, então vai chegar muito dólar, aí o dólar começa a baixar. Existe essa possibilidade? Existe. Agora, no momento, quando isso vai acontecer, eu acho que em um ano esse dólar não abaixa. Ele ainda vai ficar nessa casa de 5. Voltar para 4 é possível? É, mas eu acho que não é tão simples. Professora, a aluna, a mãe da aluna, a mãe de aluno, a Tânia Janelo Vassalo pergunta, mas assim, eu sei que, como eu disse, a gente precisa marcar uma live para isso, mas ela pergunta aqui rapidamente, atualmente a melhor corretora de valores? Tânia, eu adoraria falar o nome de uma ou de uma, mas eu não posso, na minha posição, eu não posso. Eu posso te dizer uma coisa assim, é uma relação de confiança, você precisa escolher uma corretora que ela seja fácil de você aplicar. Nós nos tornamos um bom investidor quando a gente conhece o que a gente faz.
Então, ela precisa ter uma plataforma fácil de você operar, ela precisa ter pessoas com quem você pode contar, ela precisa fornecer relatórios que você entenda, porque hoje tem muita propaganda na internet, tem muita propaganda. Você abre a internet, se você começar a digitar que você quer ser acionista, ação, compração, você vai começar a receber um monte de spam, falar, spam, eu sou a melhor corretora, tem muita concorrência, está muito aquecido. Então, assim, por cerca da concorrência, muitas corretoras, até aquelas tradicionais, ligaram a banco, elas abaixaram o preço. E tem muitas que falam que é zero o preço, mas ela fala, eu sou zero nisso, mas ela está te cobrando de outro lado. Porque ninguém trabalha de graça. Todas as corretoras fazem intermediação. Então, às vezes ela fala, eu não te cobro aqui, mas ela está cobrando ali. Então, eu pediria, eu infelizmente não posso citar nome, que eu não faço propaganda, meu trabalho é de independência. Mas, assim, procure ver, conversa com quem já aplica, ouça, peça para mostrar o aplicativo, para saber se você vai saber comprar e vender. No seu celular, você mesmo vai fazer as suas ordens de compra, as suas ordens de venda, o relatório. Se ela não te fica só fazendo propaganda das coisas, mas ela realmente entrega o serviço. É mais ou menos essa linha. Está bem. Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Ela fala assim, ó, maneiras de poupar ao ingressar no mercado de trabalho, conseguindo uma boa renda. Eu acho que ele quer dizer o seguinte, uma forma de poupar que dê uma boa renda para o investimento dele. Quem fez essa pergunta? O Gabriel Lodo, ele é aluno nosso. O segredo de você iniciar a sua vida financeira é você nunca gastar tudo que você ganha. Mesmo, vamos pegar um número só para ficar facinho a nossa conta. Vamos supor que o seu primeiro salário seja de R$1.000. Só para a gente fazer um número redondo, né? Quase um salário mínimo. A gente começa mais ou menos alguma coisa parecida com esse número. Faz de conta, vamos supor que você vai ser contratado, o seu salário vai ser R$1.000. Põe na sua cabeça, mas assim, que você vai ganhar 950. Já começa assim. Não. Meu salário vai ser... Essa diferença, você já começa a guardar. Né? A primeira, então assim, você esquece, todo mês você já não viu. Inclusive, você pode guardar mais do que R$50, mas esse 50 já é a largada. É assim que você começa a sua vida financeira. A partir daí, se você passou a ganhar na sua cabeça 950, se um dia sobrar mais 10, opa, esse mês vai ser R$60 que eu vou depositar. E assim você faz. Bom, qual seria, então, os investimentos? Podemos começar um pouquinho até mesmo na caderneta de poupança. Eu não acho que a poupança é de todo mal, porque a poupança é fácil de operar. Paralelamente, você vai conhecendo outros investimentos. Eu gosto muito também do Tesouro Direto. Eu acho uma aplicação maravilhosa. Precisa ter conta numa corretora. Olha, nós estamos com uma pergunta aqui da Lívia Carvalho perguntando: o Tesouro Direto, como ficou? Você falou, eu te interrompi para dizer isso. Uma mãe quer saber isso. Como é que ficou? Olha, existe o Tesouro Direto, ela é uma aplicação de renda fixa, onde a gente conhece a nossa remuneração. A gente sabe, por exemplo, quanto que eu vou ganhar. Uma operação tradicional, por exemplo, um papel que vai vencer em 2027. Estou chutando porque eu não estou com a tabela aqui na frente da minha tela. Por até uma mais rápida, 2025, só para a gente não perder muito o raciocínio. Então, ele vai me remunerar até 2025, ele vai me pagar a inflação, que é o IPCA, mais 3%. É uma excelente aplicação. Você garante, o IPCA é o índice oficial da inflação, e mais uma remuneração a mais. Se você for até o fim, esse dinheiro está garantido.
O que acontece é que, nesses últimos meses, existe uma coisa que chama-se marcação a mercado, que é o mercado flutua e temporariamente, hoje, se a pessoa for resgatar, ela pode resgatar um valor um pouco inferior. Por isso que ela falou como é que fica o Tesouro Direto. Então, assim, Tesouro Direto é para quem tem disponibilidade para deixar o dinheiro guardado ali. Porque se ele precisar na emergência, pode ser que aquela época do saque ela não seja tão favorável. Então, eu estava respondendo ao Gabriel, e eu falei assim, pode até, você lembra que a primeira coisa que eu falei foi, pode inclusive guardar aqueles seus R$50 na caderneta de poupança? Foi a primeira coisa que eu falei. Desse jovem que vai começar a carreira como investidor. Pode sim começar na caderneta de poupança, aos poucos vai migrando para outras operações, e aquele dinheiro que ele não precisa de sacar imediatamente pode ser no Tesouro Direto. O Tesouro Direto fornece uma excelente remuneração, é segura pelo governo federal, eu gosto muito, eu tenho parte do meu portfólio, eu ponho no Tesouro Direto, eu recomendo, mas não pode ser para pessoas que a reserva de emergência. Aquela, se eu quiser o mês que vem, eu saco. Tem que ser um dinheiro assim, um dinheiro, vamos dizer, secundário. Nós temos aqui uma perguntinha da Laura Lugato, mas eu acho que a resposta é a mesma. Ela fala de exemplos de investimentos seguros que não exigem capital elevado. Olha, existe no Brasil, e eu tenho um vídeo no meu canal, gente, eu gostaria que vocês conhecessem, que eu falo várias dessas coisas que eu estou falando aqui, eu falo lá com mais detalhes, que chama Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro, até R$250 mil, você não tem risco algum. R$250 mil. Quais são essas operações? Poupança, CDB, LCI, LCA e letras de câmbio. Tá certo? Você não tem risco algum até R$250 mil. Você faz isso no banco que você trabalha, do banco da sua preferência. Você só precisa escolher taxa. Eu gosto muito de LCI e LCA, como eu falei para você. Só que LCI e LCA, que seria letra de crédito do agronegócio, do setor imobiliário, ela vai precisar de mais quantia, sim. Mas um CDB que for oferecido de 100% para cima é uma boa aplicação. 100% para cima do CDI. Gente, veja meu site, que ela está tudo dentro. Essa sopa de letrinhas, que parece ser muito difícil, vocês vão ver. O site que é dinheiro eu gosto, né, Marinês? YouTube. Lá a gente fala o que é CDI, o que é... Parece que é uma sopinha, aqueles macarrão cheio de letrinha, mas vai ajudar muito na compreensão dos investimentos, que eu estou vendo que tem muitos aplicadores querendo se interessar por isso. Infelizmente, não posso falar detalhadamente aqui, por causa do tempo, mas indo aos pouquinhos a gente aprende e vocês vão ver como que é bom. Outra pergunta. É seguro comprar pacotes de viagem para 2021? Professora Maria Eduarda. Olha, nós temos alguns riscos aí. Uhum. Nós temos vários riscos aí. Primeiro, a gente precisa ver a saúde financeira das companhias aéreas e das operadoras de turismo. Pode ser que as companhias aéreas passem por alguns problemas. Quando isso acontece, é péssimo, né? A Avianca era uma companhia maravilhosa, teve problema. Então, assim, é difícil, a gente ainda não sabe como vai ficar o setor aéreo. Eu estou falando de risco, mas eu não posso deixar de mencionar. Este é um risco da operadora, da rede hoteleira, porque esse é um dos setores mais atingidos. Esse é um risco. O outro risco é da pessoa embarcar e acontecer a pandemia. Hoje o mundo inteiro, só fazendo um pequeno parêntese,
se emocionou com um jovem japonês que ele foi, porque o sonho dele era ir para o Machu Picchu, e ele saiu para o Japão, e ele estava próximo a Machu Picchu no dia 16 de março. E como nós vimos nessa live, a pandemia foi decretada 11 de março, e o Peru fechou as portas, ele não pôde sair do Peru. Esse japonês, cujo sonho era conhecer Machu Picchu. E aí o governo peruano, em cortesia, fez a abertura do Machu Picchu, daquele sítio arqueológico inca maravilhoso, que é patrimônio da humanidade, e chamou ele sozinho para visitar Machu Picchu. Imaginei a emoção dele andar sozinho nas ruínas, né? Mas ele ficou quase que 7 meses sem poder voltar para casa. Então, o risco que eu diria é esse, atenção especial com as companhias aéreas, a operadora, leia o seguro, leia a garantia de reembolso e torcer para que o seu destino não venha a ser afetado com uma pandemia que está ainda, infelizmente, solta, né? Ela não foi ainda contornada. Outra pergunta. Vale a pena investir em moedas virtuais? Eu não gosto. É a pergunta do Micael. Que é os bitcoins. É que assim, eu sou uma pessoa muito conservadora nos meus investimentos. Eu acho um setor muito difícil, acho que a regulamentação dele ainda é complicada. Se eu tiver que comprar alguma coisa, eu prefiro comprar ouro e dólar. Se eu tiver que comprar alguma moeda que não seja o real. Mas isso é uma questão pessoal minha. Vale a pena conhecer? Vale a pena conhecer, sim. Vale a pena conhecer, sim. Eu estou acertando a câmera, que eu estou vendo que ela estava um pouco torta aqui, ó. Aqui, né? Ixi. Vale a pena conhecer, sim. Mas caso você venha um dinheiro bem pequenininho, aquele dinheiro que se você perder, você não vai sofrer. Não invista tudo que você tem. Eu acho loucura, mas assim, eu não... Se quiser, é um risco muito alto. Né? Eu quero conhecer, tudo bem, mas põe um dinheiro que não vai te fazer falta. Eu tenho uma última pergunta, que é do Eduardo. Ele pergunta sobre investimento, como fazer para não perder o emprego em épocas de desemprego e como investir em um empreendimento rentável. Tem uma palavra mágica que chama-se diversificação. Diversificação. Diversificação é aquela velha frase conhecida: não coloque todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cair e quebrar, você perde todos os ovos. Então, você tem que pôr um pouquinho em cada lugar. Então, vale muito a pena, sim. Mais ou menos, você deve ter, como você falou, de emprego, de instabilidade, você deve ter pelo menos 50% do seu dinheiro em renda fixa. Em renda fixa. De novo, LCI, LCA, CDB, poupança, tesouro direto, tá certo? Pelo menos 50%, eu diria até mais do que isso, até 60% você tem que ter nessas aplicações. Um pouquinho em cada uma. Você às vezes vai ganhar de um lado e às vezes vai perder do outro, mas você tá seguro. Essas operações que eu citei, muitas delas têm garantia do fundo garantidor de crédito até 250 mil, você não precisa se preocupar, né? Poupança, LCI, LCA, CDB, tem essa garantia até 250 mil, pulveriza, aplica um pouquinho em cada uma, vai aplicando todos os meses, e aí você vai entendendo das taxas, você vai percebendo assim, nossa, eu fiz uma operação que me ofereceram 100%, agora estão me oferecendo 105%, bacana, vou aplicar nessa. Ou então, nossa, no mês passado eu consegui 100% do CDI, agora estão me oferecendo 95%, aí você fala, não tá boa essa aqui.
você vai buscar outra. Então, assim, sempre começar aos poucos e sempre pulverizando bastante. É uma forma de você calibrar a sua quantia. E eu recomendo, gosto, comece aos poucos, de ações de empresas e fundo imobiliário. Muito bem. Olha, as perguntas que nós tínhamos, nós já fizemos todas para você. Então, agora eu acho que a gente já podia partir para o encerramento, né? Gostaria que você, em poucas palavras, deixasse uma mensagem para todos nós aqui, né? Você está falando com professores, com pais, com alunos, com jovens, com crianças. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para nós, Marinês. Pois não. Olha, Célia, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, eu sou muito grata, você é uma grande, eu acho até uma pessoa visionária, pelo que eu conheço, eu ainda não visitei a cidade de Viradouro, mas eu acho que você faz a diferença em Viradouro e na região, até pelas suas ideias educacionais, pelas suas ideias de vanguarda, de novidade. Essa semana é uma semana meio, né, de feriado, você quis trazer a oportunidade. Amanhã a gente vai ter uma palestra também interessante. Eu vi os dados, o tema da colega que vai apresentar amanhã, não é a área de economia, mas se eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou estar aqui na plateia assistindo ela. A sua equipe é muito maravilhosa também, os professores, a dedicação exclusiva. Eu acho que vocês oferecem um trabalho lindo. Eu estou olhando, agora que eu estou podendo ver as pessoas que estão ligadas, estão cumprimentando. Acho que os alunos também são alunos bastante engajados, né? Então, assim, para mim foi uma grande noite, para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês, e eu espero um dia, quem sabe, poder visitar e estar aí pessoalmente. Muito bom. Muito obrigada, viu? A gente agradece a você, as suas palavras generosas, né? E agradeço imensamente, porque você, assim, com poucas conversas, você se dispôs a preparar um material, né? Então, tudo isso que você falou para mim, eu devolvo a você, porque, então, a gente vem da mesma escola, porque você é muito solícita, né? Muito aberta. Não, Célia, se for para enriquecer a vida das crianças, eu vou me debruçar sobre isso, eu vou preparar sim, e assim, só posso agradecer, porque a gente procurou aí no mercado e nós não encontramos um material pronto, nós não encontramos, né? Sim. O nosso sócio, é tanta emoção de falar que o ano que vem a sua escola vai estar oferecendo um trabalho de educação, uma aula, um curso de educação financeira, né, ainda no ensino fundamental. Eu vou ter o prazer e a satisfação de estar, já está nesse projeto, já estou trabalhando nisso. Eu fico até emocionada também de ver essa abertura que você vai proporcionar aos seus jovens. Então, muito obrigada a você, muito obrigada a todos que estão conosco, né, até esse horário. Amanhã, como a Marinês disse, nós teremos a Marli, que é psicanalista, né, e que vai nos empreender no nosso emocional, né, na nossa alma. Eu acho assim que é um casamento perfeito, o financeiro com o emocional, né, caminham juntos. Então, agora nós vamos empreender por dentro, empreender a alma. Exatamente. Hoje empreendemos o dinheiro, os investimentos, né? Cuidamos da vida material. E amanhã vamos cuidar da vida espiritual, que vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores, né? Que consegue olhar para o mundo com um olhar mais humano. E principalmente para nós mesmos, né? Olhar para nós mesmos com um olhar humano, né? Porque eu gosto muito daquele versículo, né? Amar o outro como a ti mesmo. Mas se eu não me amar, eu não tenho muita coisa para dar para o outro. Porque quantas vezes a gente vê as pessoas se arrebentando, não é mesmo? É mesmo. E a outra coisa também, uma última mensagem também, é o seguinte: continue estudando, gente, mas continue, assim, o melhor caminho é a educação, é o preparo,
Eu citei fake news, eu não pude falar mais sobre isso. Se afaste dessas coisas que você não tem certeza. Vá no campo da ciência, vá no campo da educação, vá nos seus mestres, vá no seu professor, vai na biblioteca da escola, vai nos livros recomendados para ler, vai nos assuntos que estão debatidos. São pessoas que dedicam uma vida inteira sobre isso, ninguém está de brincadeira, e as pessoas estão fazendo da forma mais leve. Tive o prazer de conhecer a professora Meire, uma pessoa sensacional da sua equipe. Então, assim, contem com o seu corpo de professores, frequentem a escola, façam esporte, aprendam internet, aprendam uma língua estrangeira, não desista nunca disso. A educação é o melhor caminho. É isso aí. E a educação é uma forma de se amar, né? Exatamente. Olha, então é isso. Então, muito boa noite para todos. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelos seus ensinamentos. Muito obrigada a Meire e a Dani, minhas parceiras aqui, abraço direito, abraço esquerdo. É tudo. Tá bom, meus parabéns aqui. Que Deus nos abençoe, né? Nos dê força para continuar nessa garra sempre. Porque muita coisa mesmo não para. Sai de uma fase a outra, sai do Dia das Crianças, já vem, né, formatura, já vem... Então, enfim, não para. Então, a gente agradece muito a todos. As meninas aqui, agradeço a você, agradeço aos pais, aos nossos alunos e aos que estavam aí presentes, né, aos internautas que participaram conosco nesta noite. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus. E até amanhã, 7h30. Beijo, Maria. Tudo de bom para você. Obrigada, igualmente. Valeu. Obrigada.